Fala aí pessoal, o Igão de volta com mais um vídeo para vocês, dessa vez um vídeo diferente, sem aquela animação que é de costume aqui no canal, para a gente falar sobre o trágico acontecimento do falecimento do atleta Christian Figueiredo, tá? Dois motivos me fizeram gravar esse vídeo. O primeiro motivo é que eu vou tentar passar para vocês, dentro da experiência que eu tenho, o que pode ter acontecido para o Chris, porque eu acredito que dessa forma as pessoas elas podem pegar um pouco desse conhecimento que eu passei aqui e não tá na internet comentando bobagem, comentando coisas sem base alguma, tá? Eu acompanho esse esporte há algum tempo, já vi diversos casos acontecer, eu tenho uma ideia do que supostamente aconteceu com o Christian Figueiredo, tá? Então esse é o primeiro motivo, trazer para vocês esse conhecimento aí, trazer para vocês o que pode ter acontecido com o Chris, que levou à sua morte. E o segundo motivo, cara, é infelizmente, concluir as participações do Christian Figueiredo aqui no canal. Né, eu que acompanho ele há bastante tempo, já tive a oportunidade de conhecê-lo, né, lá em 2019, se eu não me engano. Vi ele recentemente também, esse ano e tudo mais. E hoje, né, com muito pesar, eu concluo a participação do Christian Figueiredo aqui no meu canal. Dessa forma, é uma forma que ninguém queria, mas que infelizmente veio acontecer, beleza? Então vamos lá, rapaziada. O que se tem de informação até o momento é o seguinte: o Christian Figueiredo ele estava internado para fazer a remoção de um nódulo no fígado, né? E no meio dessa cirurgia ele acabou tendo uma hemorragia interna que levou a um infarto, tá? E vocês podem se questionar, e eu vi muita gente questionando se isso tem a ver com o estilo de vida que ele seguia, né? E antes de falar exatamente sobre isso, eu preciso deixar claro uma coisa. O Christian Figueiredo tinha 28 anos de idade, se eu não me engano. Ele era um cara maduro, ele era um cara consciente de suas escolhas e ele sabia todos os riscos que corria. Mas, cara, é uma coisa que não tem muita explicação, é quando você se identifica com algo e você decide viver aquilo ali, tá? Então, o Christian, ele amava ser bodybuilder, o ser bodybuilder para ele era a vida dele, um dos maiores sonhos da sua vida era virar profissional, né? Outro grande sonho era construir uma grande carreira no profissional. Então, assim, ele não estava lá à toa, ele não estava lá obrigado, ele realmente amava tudo aquilo e ele havia escolhido aquilo para a vida dele. Então, não cabe a mim ou a vocês dizer que as escolhas dele foi certo ou errado, porque isso é completamente individual. E, cara, a gente tem que entender que existem casos na vida que a gente se questiona se seria certo ou errado, é verdade, mas que se trata completamente de uma decisão individual. Então, o Chris, ele quis viver isso, cara. Quem acompanhava ele de perto via a satisfação que era para ele acordar todos os dias e ter a possibilidade de fazer o que ele amava. Então, assim, não foi imprudência nem nada do tipo, ele sabia os riscos, ele sabia o que podia acontecer, ainda assim ele escolheu viver tudo isso. Então, isso precisa ser respeitado. Era uma decisão, foi uma decisão individual dele, ele queria isso para a vida dele e ele teve isso para sua vida. Ele foi bodybuilder até os últimos segundos, beleza? Então, isso é uma decisão individual que precisa ser respeitada. Outra coisa que eu quero reiterar aqui é que, assim, tudo que eu vou falar para vocês, rapaziada, é através de experiências do que eu já vi, né, do que eu já escutei, do que eu já li, de casos que eu já acompanhei, tá? Por diversas vezes eu vou dizer para vocês que o fisiculturismo realmente é um esporte muito letal e que dificilmente existe outro esporte tão danoso ao físico no geral, em questões físicas e psicológicas. É muito difícil haver um esporte tão danoso quanto o fisiculturismo. Mesmo assim, é algo que eu realmente gosto, que eu amo, que eu adoro acompanhar, que eu me entristeço quando isso acontece, mas que a gente sabe que são possibilidades e que acontecem, já aconteceram e continuarão acontecendo com pessoas que optam por esse estilo de vida. Além do mais, não existe como saber se você vai ter problema ou não, porque isso é muito de cunho genético. Da mesma forma com que a gente olha para trás e vê diversos atletas que tiveram problemas aí do coração, tiveram problemas no fígado, câncer e tudo mais, a gente olha para trás e também vê atletas que vivem uma vida normal nos dias atuais. Por quê? Porque o quanto o teu corpo segura de dano é de cunho completamente genético e você só descobre conforme você vai fazendo. Partindo para o caso do Chris, as informações que se tem até o momento é que ele estava com um coágulo no fígado e que esse coágulo ele precisava ser retirado. Para que vocês entendam, cara, ninguém se coloca numa mesa de hospital para abrir o corpo e tirar um pedaço de si à toa. Então, se o Chris foi para o hospital fazer a retirada desse nódulo no fígado, é porque era necessário aquilo ali. É porque era preciso e que se não fosse retirado, ele seria prejudicado em breve.
Então ele não procurou a cirurgia. Houve a necessidade, apareceu a necessidade e ele precisava fazer a remoção. Caso contrário, ele teria grandes problemas no futuro. Então a cirurgia seria uma das formas de evitar esses problemas, até porque o fígado ele é um órgão do nosso corpo com uma grande capacidade de regeneração. Então a ideia seria remover essa parte deteriorada do físico para evitar do fígado para evitar grandes problemas e o fígado se reintegrar, né, se recuperar e aí depois ele poder seguir com sua vida. Infelizmente, cara, e aqui agora eu vou passar para vocês aquilo que eu imagino, tá? Supostamente após o corte dessa parte do fígado, desenvolveu-se uma hemorragia interna. Se tem informação que o Chris infelizmente sofreu dessa hemorragia interna. Essa hemorragia interna ela se complica por alguns fatores ocasionados pelo tamanho do Chris, pelo estilo de vida dele, que é hematócrito alto e uma baixa viscosidade do sangue. Esses atletas eles costumam utilizar bastante anticoagulante para fazer com que o fluxo sanguíneo seja mais fluido e eles não tenham problemas com pressão, né, com AVC e tudo mais. Então, junta-se ali um cenário em que você tem que cortar uma parte de um órgão que sangra muito e o fígado ele costuma sangrar bastante. E aí você corta a parte de um órgão que já sangra muito. Você junta o fato de que é um atleta open, pesado, super pesado, que tem um hematócrito, ou seja, uma quantidade de sangue muito grande, e ainda mais a questão da viscosidade, que faz com que esse sangue ele seja expelido com mais facilidade. Então, vocês percebem que foi digamos que foram laços que foram se juntando até o acontecido. Então, ele precisou cortar um órgão que sangra muito, ele tinha muito sangue, a viscosidade era diferente, e aí o corte que gerou essa perda de sangue, essa hemorragia interna, levou ao infarto. Então, assim, é um conjunto de fatores que infelizmente ocasionaram no falecimento do Christian Figueiredo. Vocês podem até se perguntar, mas isso é comum de acontecer? Não é que seja comum, isso pode acontecer realmente. Né? Isso pode acontecer porque você tá envolvendo o fígado e o fígado ele tem essa propriedade. E quando você trata de um atleta como o Christian Figueiredo, que sempre tem hematócrito alto ali devido a tudo que se faz no esporte, que precisa fazer sangria, que precisa tomar anticoagulante, você une ali características que levaram à trágica morte do Chris, tá? E novamente que fique claro, isso é o que eu acredito, o que supostamente pode ter acontecido, ainda não foi confirmado por ninguém, essa parte mais técnica que eu estou trazendo para vocês, mas eu imagino que tenha sido dessa forma. Então assim, infelizmente o Chris se foi. Fico muito triste, cara. Ele era um cara extremamente bem-humorado, engraçado. Inclusive a gente chamava ele de mingauzinho, né, cara? E seu corpo está sendo sepultado lá em Taboão da Serra, em São Paulo. Vai ser enterrado hoje por volta das 14 horas. E assim, eu queria muito, cara, estar encerrando as participações do Chris aqui de outra forma, com aposentadoria, bem sucedido, né, com grandes vitórias no profissional, participação do Olímpia, mas infelizmente a gente hoje encerra as participações do Christian Figueiredo aqui no canal dessa forma. Eu ontem já o coloquei nas minhas orações, né, pedi para Deus que confortasse os familiares e colocasse ele num bom lugar. E galera, é isso, né? Não adianta querer maquiar a situação nem nada. Sem dúvidas alguma, o estilo de vida do Chris tem completa ligação com seu falecimento, por tudo que a gente conhece, tem de conhecimento, por tudo que eu relatei para vocês. Mas é escolha, né? É escolha e muitos dos caras que estão nesse esporte, eles decidiram ser campeões e escolheram isso para sua vida. Então isso é a vida deles. Pode ter certeza que se você pegasse o Chris e prendesse ele num lugar em que ele não pudesse fazer tudo isso, ele seria um cara muito mais triste do que... Na verdade, ele não seria muito mais triste, ele seria um cara triste. Ele seria um cara deprimido, depressivo, porque a felicidade dele era ter a possibilidade de praticar o fisiculturismo, de fazer tudo o que é preciso para ser uma máquina de músculos como ele era. Tá, galera? Então eu espero que eu tenha esclarecido para vocês aí de todo o coração, que Deus o tenha, que
conforte os familiares. Que a gente, cara, não encare isso como rotina. Que as pessoas tomem consciência de que a internet não é um lugar sem lei. Que as pessoas sejam menos agressivas nos comentários. E que principalmente entendam, cara, que todo fisiculturista que se vai, ele entra nisso sabendo dessa possibilidade. Então, não é que ele chegou lá e aconteceu do nada. Não, todo mundo sabe dessa possibilidade. Especialmente os atletas que estão no mais alto nível, eles sabem. Mas é o que eu falei para vocês, é a maneira com que eles escolheram para se sentir vivo. Se você é um praticante de futebol, de alguma coisa desse sentido, e aquilo te faz se sentir vivo, o mesmo sentimento é para um fisiculturista, beleza? Então, é isso. Que Deus o tenha, Cris. Foi muito bom conhecer você, foi muito bom tratar sobre você durante esse período. Você se vai muito jovem, mas eu tenho certeza que você vai estar num bom lugar. Deus te receba de braços abertos, te dê o conforto da vida eterna. E quem sabe, um dia, em uma outra vida, a gente volte a se encontrar mais uma vez. É isso, descanse em paz.